Se você contar para o Laurie, nunca vou te perdoar. Ela não pode contar, não é, mamãe? Disse Meg, parecendo aflita. Não, jamais repita essa fofoca tola e se esqueça dela o mais rápido possível, disse a senhora March, séria. Foi muito imprudente em deixar você ir passar um tempo com as pessoas a quem eu conheço tão pouco. Gente boa, ouso dizer, mas mundana, mal educada e cheia dessas ideias vulgares sobre os jovens. Não posso dizer o quanto lamento pelo mal que essa experiência pode ter causado a você, Meg. Não lamente, não vou deixar me afetar, vou esquecer tudo de ruim e me lembrar apenas do bom, pois realmente aproveitei bastante, e muito obrigada por me deixar ir. Não vou ser sentimental nem ingrata, mamãe. Sei que sou uma garotinha boba e vou ficar com você até poder cuidar de mim mesma sozinha. Mas é bom ser elogiada e admirada, e não vou mentir, eu gostei, disse Meg meio envergonhada pela confissão. Isso é perfeitamente natural e bastante inofensivo, se o gosto não se tornar uma paixão e levar-nos a fazer coisas tolas ou indignas de uma dama. Aprenda a reconhecer e valorizar o elogio que vale a pena receber e a provocar a admiração de pessoas boas sendo modesta e bela, Meg. Margaret ficou pensando por um momento. Joe estava com as mãos nas costas, em um misto de interesse e perplexidade, pois era novidade ver Meg corar e falar sobre admiração, amor e coisas do tipo. E Joe sentiu que naquela quinzena sua irmã amadurecera espantosamente, e foi se afastando dela para viver em um mundo onde ela não podia alcançá-la, não mais podia alcançá-la. Mãe, você tem planos, como disse a senhora Moffat? Perguntou Meg timidamente. Sim, minha querida, tenho vários. Todas as mães têm, mas os meus diferem um pouco dos da senhora Moffat, pelo visto. Vou contar alguns deles, pois chegou o momento em que uma palavra pode mexer seriamente com essa sua cabecinha e seu coraçãozinho românticos. Você é jovem, Meg, mas não jovem demais para me entender, e nada melhor do que os lábios da mãe para falar dessas coisas com garotas como você. Joe, chegará a sua vez, talvez. Então, escutem os meus planos e me ajudem a concretizá-los se eles forem bons. Joe se sentou em um braço da cadeira, achando que elas estavam prestes a juntar-se para tratar de um caso muito solene. Segurando uma mão de cada filha e olhando os dois rostos jovens melancolicamente, a senhora March disse, do seu jeito sério, mas ainda alegre: Quero que minhas filhas sejam bonitas, realizadas e boas. Quero que sejam admiradas, amadas e respeitadas, que tenham uma juventude feliz, que sejam bem e sabiamente casadas, e que tenham uma vida útil e agradável, com o menor número possível de preocupações e tristezas que Deus julgar por bem enviar. Ser amada e escolhida por um bom homem é a melhor coisa e a mais doce que pode acontecer a uma mulher, e espero sinceramente que minhas meninas possam viver essa bela experiência. É natural pensar nisso, Meg, e é correto esperar por isso. É sábio se preparar para que quando chegue o momento você possa se sentir pronta para os deveres e digna da alegria. Minhas queridas, eu tenho muitas ambições para vocês, mas não quero que também, mas não que tenham de deixar uma marca no mundo. Casar com homens ricos, simplesmente por serem ricos. Meu Deus, eu tô perdendo tudo. Ou terem casas esplêndidas que não são verdadeiros lares por falta de amor. É preciso ter dinheiro e ele é um bem precioso. Quando bem utilizado, é nobre, mas jamais quero que pensem que é o primeiro ou único prêmio pelo qual lutar. Prefiro vocês, prefiro ver vocês casadas com homens pobres e felizes, amadas e contentes, a serem rainhas em tronos, sem respeito próprio e paz. Meninas pobres têm, meninas pobres não têm chance alguma, diz Belle, a menos que se exponham, suspirou Meg. Ah, não, pera. Tá. Então seremos velhas solteironas, gritou Joe decididamente. Isso, Joe. É melhor ser uma velha solteirona feliz do que uma pessoa infeliz. Ou uma mocinha solteira correndo para encontrar o marido, disse a senhora March decididamente. Não se preocupe, Meg. A pobreza raramente assusta um apaixonado sincero. Algumas das melhores e mais honradas mulheres que conheço eram meninas pobres, mas tão amáveis que não foram deixadas solteironas. Deixem que o tempo cuide dessas coisas. Façam esta casa feliz para que vocês possam ter a casa de vocês. Se isso lhes for oferecido,
ou para que sejam contentes aqui caso isso não ocorra. Só se lembrem de uma coisa, minhas filhas. A mamãe está sempre aqui para ser sua confidente, e o papai para ser seu amigo, e nós dois esperamos e confiamos que nossas filhas, quer casadas, quer solteiras, serão o orgulho e prazer de nossas vidas. Seremos, mami, seremos! Exclamam ambas sinceramente depois de receberem o boa noite. CP e SC. CP e SC. Quando chegou a primavera, novas diversões se tornaram a moda do momento, e os dias mais longos davam tardes mais extensas para trabalhar e brincar. O jardim tinha de ser arrumado, e cada irmã recebeu um quarto do pequeno terreno para fazer com ele o que bem entendesse. Hannah costumava dizer: basta olhar para cada pedaço do jardim para saber a quem ele pertence. E de fato assim era, pois os gostos das meninas diferiam tanto quanto suas personalidades, e isso refletia na terra. A parte de Meg tinha rosas e heliotrópios, murta e uma arvorezinha alaranjada. O quintal de Joe era diferente a cada estação, pois ela estava sempre fazendo experimentações. Esse ano seria de girassóis, cujas sementes, que produziam uma planta alegre e inspiradora, seriam usadas para alimentar os berbigões e pintinhos da tia. Beth tinha flores fragrantes, antiquadas em seu terreno, ervilhas de cheiro, resedás, esporas, cravos, amores perfeitos e abrótanos, com morrião para as aves e erva dos gatos para os bichanos. Amy, por sua vez, tinha um pavilhão pequeno e cheio de lacraiazinhas, mas bastante bonito, com maldrecivas e glórias da manhã dependurando seus galhos e campânulas em grinaldas graciosas por todo o lado, lírios brancos altos, samambaias delicadas e todo tipo de flor vistosa e pitoresca que consentia em florescer ali. Jardinagem, caminhadas, passeios de barco e coletas de flores ocupavam os dias mais belos, e nos dias chuvosos as meninas tinham as diversões caseiras. Algumas antigas, outras novas, todas mais ou menos originais. Uma delas se chamava CP, pois como as sociedades secretas estavam na moda, era mais do que esperado que elas tivessem uma. Como todas as garotas admiravam Dickens, elas se auto-intitularam Clube Pickwick. O primeiro romance de Charles Dickens se chama As Aventuras do Sr. Pickwick e narra a história de Samuel Pickwick e seus amigos, fundadores de um clube, o Clube Pickwick, no qual eles falam sobre suas viagens pela Inglaterra. Fãs do romance passaram a formar clubes do mesmo tipo na vida real. Interessante, eu posso ler esse livro. Com poucas interrupções, mantiveram o clube por um ano e se reuniram todos os sábados no grande sótão. Nessas ocasiões, o cerimonial era o seguinte: 3 cadeiras eram dispostas em uma fileira diante de uma mesa com lamparina e 4 emblemas brancos com CP escrito em letras grandes e cores diferentes em cada um. Havia o jornal semanal chamado O Arquivo de Pickwick, com o qual todos contribuíam com alguma coisa, e do qual Joe, que se deleitava com canetas e tintas, era a editora. Às 7, os 4 membros subiram aos aposentos do clube e amarraram os emblemas na cabeça e tomaram seus lugares com grande solenidade. Meg, sendo a mais velha, era Samuel Pickwick. Joe, tendo veia literária, era Augustus Snodgrass. Beth, por ser rechonchuda e rosada, era Trace Tupman. E Amy, que estava sempre tentando fazer o que não podia, era Nathaniel Winkle. Pickwick, o presidente, lia o jornal, que estava repleto de contos originais, poesia, notícias locais, anúncios engraçados e sugestões, em que elas, bem-humoradas, lembravam umas às outras de suas falhas e defeitos. Em certa ocasião, o Sr. Pickwick colocou uma armação de óculos sem lentes, bateu na mesa, pigarreou e, olhando fixamente para o Sr. Snodgrass, que estava se balançando na cadeira até que ele se ajeitasse, começou a ler. O Arquivo de Pickwick. 20 de maio de 1800... Lá vai. Recanto da Poesia. Ode de aniversário. Novamente nos encontramos para celebrar com emblemas e solene rito nosso 52º aniversário no Salão Pickwick com grande paz de espírito.
Estamos todos aqui gozando plena saúde, sem ninguém que tenha abandonado nosso pequeno coro. Novamente vemos cada rosto há muito conhecido e damos as mãos aos amigos de nosso foro. A nosso Pickwick, sempre em seu posto, saudamos com solene reverência, enquanto ele, com os óculos sobre o nariz, lê as páginas que escrevemos com grande competência. Mesmo quando está resfriado, nos rejubilamos em ouvi-lo falar, pois palavras de sabedoria dele desmoronam, em vez de sons de grasnar e coachar. O velho gigante Snodgrass avizinha-se no horizonte com um elefantino gosto e brilha com a companhia, exibindo um moreno e jovial rosto. Fogo poético inflama seu olho, luta contra seu quinhão, apesar da ambição em seu senho, em seu nariz há de tinta um borrão. A seguir, vem nosso pacífico Tupman, tão rosado, gorducho e bonitinho, que perde o ar ao rir dos trocadilhos e chega a cair do seu banquinho. O certinho Winkle também está aqui, com cada fio de cabelo em seu lugar, modelo de decência, embora odeie o rosto lavar. O ano se foi, ainda nos reunimos para gracejar e rir e ler e trilhar o caminho da literatura, que certamente a glória nos faz correr. Passa no jornal prosperar bem e por muito tempo, que seja inquebrável o clube a nós e que os anos vindouros suas bênçãos despejem no útil e feliz CP em que expressamos nossa voz. As Snodgrass. Casamento mascarado, um conto de Veneza. Gôndola após gôndola navegava até os degraus de mármore, deixando sua encantadora carga para ondular entre a multidão brilhante que enchia os imponentes salões do conde Adelon. Cavaleiros e donzelas, elfos e pajens, sacerdotes e vendedoras de flores, todos se misturavam felizes em dança. Doces vozes e bela melodia preenchiam no ar, e assim, com júbilo e música, o baile de máscaras prosseguia. Vossa Alteza viu a senhorita Viola hoje à noite? Perguntou um galante trovador da rainha fada, que descia ao salão apoiando-se em seu braço. Sim, está encantadora, embora triste. Seu vestido também foi bem escolhido, pois em uma semana ela se casa com o conde Antônio, que ela odeia de todo o coração. Juro que o invejo. Lá vem ele, arrumado como um noivo, a não ser pela máscara negra. Quando ela for tirada, veremos como ele olha para a donzela cujo coração não pode ganhar, apesar de o pai dela, inflexível, ofertar a mão da jovem, respondeu o trovador. Foi-me confidenciado que ela ama o jovem artista inglês que a persegue e é desprezado pelo velho conde, disse a senhora ao juntarem-se à dança. A alegria estava no ápice quando um sacerdote surgiu e, puxando o jovem casal para uma alcova, vestido com veludo púrpura, fez sinal para que se ajoelhassem. Um silêncio súbito se abateu sobre a alegre multidão. Som algum se ouvia, apenas a água das fontes ou o murmúrio das alamedas laranja adormecidas à meia-noite quebrava a quietude. O conde de Adelon então falou. Senhoras e senhores, perdoem o ardil que usei para reuni-los aqui para testemunhar o casamento de minha filha. Padre, estamos à sua espera. Todos olharam para a noiva, e o murmúrio de assombro se espalhou pela multidão, pois nem o noivo nem a noiva tiraram a máscara. Curiosidade e assombro estavam em todos os corações, mas o respeito impediu que as línguas falassem até que o rito sagrado estivesse concluído. Então os ansiosos espectadores se reuniram ao redor do conde, exigindo uma explicação. Eu explicaria se pudesse, mas não posso. Só o que sei é que a louca ideia foi de minha tímida Viola, e eu consenti. Agora, meus filhos, que termine a peça. Tirem a máscara para receberem a minha bênção. Mas nenhum dos dois se ajoelhou, pois o jovem noivo respondeu em um tom que assombrou a todos que ouviam. Quando, deixando cair a máscara, o rosto do nobre Ferdinand Devereux foi revelado, o amante artista. Apoiada sobre o peito em que agora cintilava a estrela de um conde inglês estava a adorável Viola, radiante e bela. Meu senhor, você desprezou meu pedido pela mão de sua filha, sendo que eu podia conferir-lhe um nome tão excelso e uma fortuna tão vasta como a do conde Antônio. Posso fazer ainda mais, pois nem mesmo sua alma ambiciosa é capaz de recusar o conde de Devereux.
e de ver enquanto ele der seu antigo nome e infinita riqueza em troca da amável mão dessa donzela, agora minha esposa. O conde parecia petrificado, e virando-se para a multidão estupefata, Ferdinand acrescentou com um sorriso triunfal: A vocês, meus nobres amigos, só posso desejar que suas vidas amorosas prosperem como a minha, e que vocês todos possam ter uma noiva digna como a que consegui por meio deste casamento mascarado. Senhor Pickwick, por que o CP parece a Torre de Babel? Porque está cheio de gente rebelde. A história de uma abóbora. Era uma vez um fazendeiro que plantou uma sementinha em seu jardim, e depois de um tempo ela germinou, deu ramas e gerou muitas abóboras. Em um dia de outubro, quando estavam maduras, ele colheu uma delas e a levou ao mercado. Um feirante a comprou e a expôs em sua loja. Na mesma manhã, uma garotinha de chapéu marrom e vestido azul, com rosto redondo e nariz fino, comprou a abóbora para a mãe. Ela levou a abóbora até sua casa, cortou-a, ferveu-a em uma panelona. Amassou parte dela com sal e manteiga para o jantar. Ao que sobrou, ela acrescentou meio litro de leite, 2 ovos, 4 colheres de açúcar, noz moscada e alguns biscoitos. Colocou tudo em uma travessa funda e assou até que ficasse tostada e bela. No dia seguinte, o prato foi comido por uma família chamada March. T. Tupman, Sr. Pickwick. Senhor, eu me dirijo a você a respeito do pecado, o pecador, e eu quero dizer um homem chamado Winkle, que atrapalha no clube rindo e às vezes não escreve seu texto neste nobre jornal. Eu espero que você possa perdoar sua maldade e lhe permita enviar uma fábula francesa, porque ele não sabe escrever usando a imaginação, já que ele tem muitos deveres escolares e pouco cérebro no futuro. Vou tentar me programar e preparar algum texto que seja comme il faut, quer dizer, certo, chega, estou com pressa porque já é quase hora da aula. Comme il faut. Corruptela da expressão francesa comme il faut, como se deve, adequado. Cara, acho que essa aqui foi uma das irmãs que não sabe escrever, velho, porque não tem uma vírgula. Respeitosamente, Anne Winkle. Esse texto é um reconhecimento nobre e belo de erros passados. Se nosso jovem amigo estudasse melhor as regras de pontuação, exatamente, seria ótimo. Exato, cara, exato. Um triste acidente. Na última sexta-feira, ficamos assustados com um barulho forte em nosso porão, seguido de gritos e de desespero. Ao redor... Oh, meu Deus, eu tô ruim demais. Ao correr até o recinto, descobrimos nosso amado presidente prostrado no chão. Tinha tropeçado e caído enquanto recolhia lenha para usar em casa. Uma cena de total destruição se descortinou aos nossos olhos, pois ao cair o Sr. Pickwick ficou com a cabeça e os ombros dentro de uma banheira d'água, virou um balde de sabonete sobre sua forma varonil e rasgou as suas roupas. Ao ser resgatado da situação perigosa, descobriu-se que ele não havia sofrido lesões, apenas contusões, e ficamos felizes em informar que ele se recupera bem. Luto público. É nosso triste dever informar o repentino e misterioso desaparecimento de nossa estimada amiga, senhorita Floquinho Patas de Almofadinha. Essa querida e amada gata era o animal de estimação de um vasto círculo de amigos e admiradores. Sua beleza chamava a atenção, sua graça e virtudes alentavam o coração, e sua perda é sentida com profundo pesar por toda a comunidade. Na última vez em que foi vista, estava sentada ao portão, vendo passar o açougueiro com seu carrinho. Suspeita-se que algum vilão, tentando pelos charmes dela, a roubou imoralmente. Semanas já se passaram, mas nenhuma pista do seu paradeiro foi descoberta. Abdicamos de toda a esperança e amarramos uma fita preta à sua cestinha. Guardamos o seu pratinho de comida e lamentamos por ela como alguém que se perdeu para sempre. Um amigo simpatizante nos envia a seguinte joia rara, um lamento para Floquinho Patas de Almofadinha. Lamentamos a perda de nosso animalzinho querido e suspiramos por seu cruel destino, pois nunca mais ela junto ao fogo vai se sentar.
nem jamais voltará a brincar perto do velho portão verde. A pequena cova em que repousam seus filhotes fica debaixo da nogueira, mas não é possível chorar sobre seu túmulo, pois não sabemos onde se encontra. Sua cama vazia, sua bolinha largada, nunca mais a verão, sem mais patadinhas gentis, sem mais ronronais a serem ouvidos na sala de estar. Outra gata persegue os ratos dela, uma gata de cara suja, mas ela não caça como fazia a nossa querida, nem sabe brincar com o mesmo ar gracioso. Suas patas furtivas pisam o mesmo chão em que Floquinho costumava brincar, mas ela só sabe cuspir nos cachorros que nossa querida tão galantemente sabia afugentar. Ela é útil e amável e faz o que pode, mas não é bela de se ver, e não podemos lhe dar o seu querido cantinho, nem louvá-la como tanto louvávamos a ti, A.S. Classificados. A senhora Orange Bluggage, renomada e arguta palestrante, oferecerá sua famosa palestra sobre a mulher e sua posição na sociedade, no Salão Pickwick, no próximo sábado à tarde, depois das apresentações habituais. Um encontro semanal ocorrerá na cozinha para ensinar as jovens senhoritas a cozinhar. Hannah Brown presidirá o encontro e estão todas convidadas a participar. A Sociedade Ferrugem se encontrará na próxima quarta-feira para um desfile no andar superior da sede do clube. Todos os membros devem aparecer uniformizados e trazer suas vassouras às 9 em ponto. A senhorita Beth Bouncer inaugurará sua casa de chapéus de bonecas na semana que vem. As últimas tendências de Paris chegaram e encomendas são respeitosamente encorajadas. Uma nova peça será apresentada no Teatro Barneville. Pelas próximas semanas, o espetáculo superará qualquer coisa já vista nos palcos americanos. O Escravo Grego ou Constantínio o Vingador é o nome do espetáculo teatral. Dicas: se SP não usasse tanto sabão nas mãos, não estaria sempre atrasado para o café da manhã. A S não deve assobiar na rua. TT, por favor, não se esqueça do seu lenço de Amy. NW não deve se irritar por seu vestido ter 9 marcas de dobras. Relatório semanal. Meg, bom. Joe, ruim. Beth, muito bom. Amy, regular. Quando o presidente terminou de ler o jornal, que asseguro aos meus leitores ser uma cópia bona fide da versão produzida pelas garotas bona fide, de vez em quando, uma salva de palmas foi ouvida, e então o Sr. Snodgrass se levantou para fazer uma proposta. Senhor presidente, caros senhores, ele disse, assumindo tom e atitude parlamentares. Gostaria de propor a admissão de um novo membro, um que merece a honra. Seria profundamente grato por isso, acrescentaria muito para o espírito do clube, para o valor literário do jornal e seria eternamente alegre e agradável como companhia. Sugiro a admissão do Sr. Theodore Lawrence como membro honorário do CP. Por favor, aceitem-no. A repentina mudança no tom de Joe fez as meninas rirem, mas todas pareciam algo ansiosas e ninguém disse nada quando Snodgrass sentou-se em seu lugar. Votaremos o caso, disse o presidente. Todos a favor, por favor, manifestem-se dizendo sim. Uma resposta alta de Snodgrass foi seguida, para a surpresa de todos, por uma resposta tímida de Beth. Os que são contra, digam não. Meg e Amy eram contra, e o Sr. Winkle levantou para dizer com grande elegância. Não queremos garotos, eles só sabem fazer piadas e bagunçar. Este é um clube de damas, e queremos que continue sendo privado e modesto. Tenho medo de que ele ria do nosso jornal e depois zombe de nós, observou Pickwick mexendo no cacho da testa, como sempre fazia quando em dúvida. Snodgrass se levantou, franco e honesto. Senhor, dou minha palavra como cavalheiro que Laurie jamais fará algo do tipo. Ele gosta de escrever e será um tom de equilíbrio bastante interessante, evitando que sejamos muito sentimentais, percebem? Nós podemos fazer tão pouco por ele, e ele faz tanto por nós, que acho que o mínimo que podemos fazer é oferecer-lhe um lugar aqui e fazê-lo bem-vindo se ele quiser se juntar a nós. Essa engenhosa menção aos benefícios conferidos fez Tupman ficar de pé, como se já tivesse se decidido. Sim, devemos fazer isso, mesmo se estivermos com medo,
Digo que ele pode se tornar um membro, e o avô dele também, se quiser. Essa explosão espirituosa de Beth animou o clube, e Joe deixou seu assento para apertar a sua mão em sinal de aprovação. Votemos novamente, portanto. Lembrem-se todas de que é o nosso Laurie, e digam sim! Exclamou Snodgrass empolgado. Sim, sim, sim! Responderam 3 vezes em uníssono. Excelente, graças a Deus! Agora, como não há nada melhor do que agir ao sabor do vento, como Winkle sempre costuma dizer, permitam-me apresentar o novo membro. E, para desespero do resto do clube, Joe abriu a porta do armário e mostrou Laurie sentado em um tapete corado e brilhando com seu riso reprimido. Que injusto! Traidora! Joe, como você pode fazer isso? Gritaram as 3 meninas enquanto Snodgrass levava triunfante seu amigo e, puxando uma cadeira e uma insígnia, o instalou confortavelmente em um instante. A frieza de vocês dois, seus patifes, é incrível, disse o Sr. Pickwick, tentando fazer uma careta horrível, mas conseguindo apenas produzir um sorriso amável. Mas o novo membro estava à altura da ocasião e, levantando-se com uma saudação grata ao presidente, disse da forma mais encantadora: Senhor presidente, senhoritas, aliás, senhores, me desculpem, permitam-me apresentar-me. Sou Sam Weller, servo muito humilde deste clube. Excelente, excelente, exclamou Joe, fazendo barulho com o cabo da panela que ela estava segurando. Meu fiel amigo e nobre patrono, continuou Laurie com um aceno de mão, que tão lisonjeiramente me apresentou, não deve ser responsabilizado pelo estratagema desta noite. Eu planejei, e ela só cedeu depois de muita insistência. Ora, não ponha a culpa toda sobre si. Você sabe muito bem que fui eu que sugeri o armário, interrompeu Snodgrass, que estava adorando a piada. Não deem ouvidos ao que ela diz. Fui eu culpado de tudo isso, senhores, disse o novo membro com um aceno à la Weller. Sam Weller, ou talvez seu pai, personagem de Charles Dickens. Para o Sr. Pickwick. Mas juro por minha honra que nunca voltarei a fazer isso, e daqui em diante me devotarei ao interesse deste clube imortal. Bravo! Bravo! Exclamou Joe, batendo a tampa da panela como se fosse um símbolo. Continue! Continue! Acrescentaram Winkle e Tupman enquanto o presidente fazia uma reverência. Eu apenas gostaria de dizer, como modesto sinal da minha gratidão pela honra que me é ofertada e como um meio de promoção de relações amistosas entre nações vizinhas, criei um serviço de mensagens e uma estação de correio na cerca viva, no canto inferior do jardim. Trata-se de um edifício belo, espaçoso, com cadeado nas portas e todas as conveniências para a troca de correspondências. É uma velha casa de passarinhos, mas tirei a porta e abri o teto, então ela comporta todo tipo de objeto e vai economizar o nosso precioso tempo. Cartas, manuscritos, livros e pacotes podem ser enviados por lá. E como cada nação tem sua própria chave, tudo funcionará bastante bem, e de modo que bastante elaborado. Permitam-me mostrar a chave do clube e, extremamente grato por seu favor, assumir o meu lugar. Ouviu-se um forte aplauso quando o Sr. Weller depositou uma chavinha sobre a mesa e se sentou. A panela batia e era balançada descontroladamente, e demorou algum tempo até que a ordem fosse restaurada. Uma longa discussão se seguiu, e todo mundo saiu dali positivamente surpreso. Então aquela foi uma reunião bastante animada e só foi terminar 1 hora mais tarde, encerrada com 3 vivas para o novo membro. Ninguém nunca lamentou a admissão de Sam Weller, pois o membro mais dedicado, bem comportado e jovial nenhum clube poderia ter. Ele definitivamente trouxe alegria às reuniões e colaborou com o jornal, pois seus discursos convulsionavam os ouvintes e suas contribuições eram excelentes. Patrióticas, clássicas, cômicas ou dramáticas, mas nunca sentimentais. Joe as considerava dignas de Bacon, Milton ou Shakespeare, e remodelou o seu próprio trabalho, gerando um bom efeito, pensou ela. A SC, sede dos Correios, era uma instituição vital e floresceu maravilhosamente. Por ela passaram quase tantas coisas estranhas como passavam por uma sede dos Correios Real. Tragédias e echarpes, poesia e picles, sementes de jardim e cartas compridas,
Música e pão de gengibre, borrachas, convites, repreensões e filhotes de animais. O velho senhor gostou da brincadeira e se divertia enviando pacotes estranhos, mensagens misteriosas e telegramas engraçados. E seu jardineiro, encantado por Hannah, na verdade, chegou a enviar uma carta de amor aos cuidados de Joe. Como riram quando o segredo se revelou, sem sequer imaginar quantas cartas de amor aquela pequena sede dos Correios ainda transmitiria nos anos vindouros. Caramba, gostei, mano. Experimentos. Dia 1º de junho. Os King partem para o litoral amanhã e estou livre. 3 meses de férias. Ah, como vou aproveitar! Exclamou Meg, ao chegar em casa em um dia quente e encontrar Joe prostrada no sofá, em um incomum estado de exaustão. Beth tirando as botas empoeiradas e Amy fazendo limonada para refrescar a todas. A tia Marty foi hoje, graças a Deus, que dia mais feliz, disse Joe. Eu estava morrendo de medo de que ela me pedisse para ir junto. Se isso acontecesse, me sentiria na obrigação de ir. Mas Plumfield é animada como um cemitério, vocês sabem, prefiro ser dispensada. Foi um alvoroço para fazer a velha senhora partir, e eu tomava um susto cada vez que ela falava comigo, porque tinha tanta pressa de terminar tudo que estava mais prestativa e simpática do que o normal. Então eu temia que ela pensasse ser impossível se afastar de mim. Tremi até ela estar dentro do carro, e ainda assim tomei um último susto. Pois quando ela estava partindo, colocou a cabeça para fora e disse: Josephine, você não quer? Eu nem ouvi o fim da frase porque logo me virei e fugi. A verdade é que saí correndo e me escondi em uma esquina onde me senti segura. Coitadinha da Joe. Ela chegou aqui como se estivesse fugindo de ursos, disse Beth enquanto massageava os pés da irmã com ares maternais. A tia Marty é uma beluga, não? Comentou Amy, provando a palavra em comum. Ela quis dizer sanguessuga e não peixe, mas tudo bem. Está quente demais para ficar me preocupando com o que os outros dizem, murmurou Joe. O que vocês vão fazer nas férias? Perguntou Amy, mudando de assunto com tato. Vou dormir até tarde e não fazer nada, respondeu Meg das profundezas da cadeira de balanço. Passei o inverno todo acordando cedo e tive de passar meus dias trabalhando para os outros. Então agora vou descansar e me deleitar com o que quer que meu coração deseje. Ah, não, disse Joe. Para mim, esse ócio todo não funciona. Já separei uma pilha de livros e vou abrilhantar minhas horas lendo no balanço da velha macieira. Isso quando eu não estiver... Não diga fazendo macaquices, implorou Amy em afronta à correção do termo beluga. Vou dizer fazendo passarices, então, com o Laurie. Aliás, essa palavra se encaixa bem, porque ele parece um canarinho. Não vamos fazer lição por um tempo, Beth, e sim brincar o tempo todo e descansar igual a elas, propôs Amy. Tudo bem, desde que a mamãe deixe, quero aprender algumas músicas novas e minhas filhas precisam de roupas novas para o verão. Elas estão terrivelmente largadas e sofrendo por falta de roupas. Nós podemos fazer isso, mãe? Perguntou Meg, voltando-se para a Sra. March, que estava sentada costurando no que as meninas chamavam de cantinho da mami. Vocês podem fazer o experimento por uma semana e ver se gostam. Acho que sábado à noite vocês já vão descobrir que só brincar sem trabalhar é tão ruim quanto só trabalhar sem brincar. Ai, que horror! Não, vai ser uma delícia, tenho certeza, disse Meg de maneira complacente. Gostaria de propor um brinde como minha amiga e parceira Sari Gramp, diria. Tá, eu vou tentar de novo. Gostaria de propor um brinde, como minha amiga e parceira Sari Gramp diria. Sarah Gramp é uma personagem do romance Martin Chuzzlewit, de Charles Dickens. They sure love Charles Dickens, don't they? À diversão eterna e ao fim do trabalho na roça, gritou Joe.
levantando o copo na mão, enquanto a limonada era servida. Ai, que bife! Todas beberam felizes e começaram o experimento descansando pelo resto do dia. Na manhã seguinte, Meg não apareceu antes das 10 horas. Seu desjejum solitário não foi gostoso e o quarto parecia solitário e desarrumado, pois Joe não tinha enchido os vasos, Beth não tinha espanado a poeira e os livros de Amy estavam todos espalhados. Nada estava limpo e agradável, só o cantinho da Mami que tinha a mesma aparência de sempre, e lá ficou Meg sentada para descansar e ler, o que significava bocejar e ficar imaginando que bonitos vestidos de verão ela compraria com seu salário. Joe passou a manhã no rio com Laurie e a tarde lendo e chorando com Wide, Wide World sob a macieira. Beth começou a vasculhar todo o caixote gigante onde sua família residia, mas, cansada antes de chegar ao meio da tarefa, deixou o estabelecimento às avessas e foi para a sua música, regozijando-se de não ter pratos para lavar. Amy arrumou seu pavilhão no jardim, colocou seu vestido mais branco, alisou os cachos e sentou para desenhar sob o arbusto de madressilva, esperando que alguém a visse e perguntasse quem era a jovem artista. Como ninguém apareceu, apenas um opilião curioso que examinou seu trabalho com interesse, ela foi caminhar, pegou uma chuva e voltou para casa pingando. Na hora do chá, trocaram informações e todas concordaram que tinha sido um dia delicioso, embora excepcionalmente longo. Meg, que foi fazer compras no período da tarde e conseguiu uma musselina de um azul lindo, descobriu, depois de ter feito a barra, que o tecido não podia ser lavado, o que a deixou levemente irritada. Joe queimou o nariz com o sol quando brincou com o barco e ficou com uma dor de cabeça bastante forte por ler durante muito tempo. Beth estava preocupada com a confusão do seu caixote e a dificuldade de aprender 3 ou 4 músicas de uma vez, e Amy lamentou profundamente o dano em seu vestido, porque a festa de Katie Brown seria no dia seguinte e agora, como Flora McFlimsey, ela não tinha nada para vestir. Nothing to Wear é um poema cômico de William Allen Butler, em que Flora McFlimsey é a personagem central. Mas tudo isso eram trivialidades, e elas garantiram à mãe que o experimento estava dando certo. A mãe sorriu, não disse nada e, com a ajuda de Hannah, fez o trabalho negligenciado, mantendo a casa agradável e a máquina doméstica funcionando em perfeita ordem. Era assombroso que estado peculiar e desconfortável de coisas fosse produzido pelo processo de descanso e diversão. Os dias ficavam cada vez mais longos, o clima estava excepcionalmente instável e o mesmo valia para os ânimos. Um sentimento de inquietação possuía a todas, e Satanás encontrou muita maldade para as mãos ociosas praticarem. Com o auge do luxo, Meg deixou de lado sua costura e desde então sentiu o tempo demorar tanto a passar que se lançou a recortar e estragar suas roupas na tentativa de remodelá-las à la Moffat. Joe leu até os olhos não poderem mais e ficar enjoada dos livros. Ela ficou tão irritadiça que até o bem-humorado Laurie brigou com ela, e tão desesperadamente entediada que achou que teria sido melhor ter viajado com a tia March. Meu Deus, Joe! Beth se saiu muito bem porque estava constantemente se esquecendo de que a regra era só brincadeira, nada de trabalho. E vira e mexe se via em seus velhos hábitos, mas algo no ar a afetava, e mais de uma vez sua tranquilidade foi perturbada, tanto que em uma ocasião ela chegou a chacoalhar a coitadinha da Joanna e a dizer que ela era medonha. Amy foi a que mais sofreu, pois seus recursos eram poucos, e quando suas irmãs a deixavam obrigada a se divertir sozinha, ela logo descobria que aquele jeito de gente importante e realizada era um grande fardo. Ela não gostava de bonecas, contos de fadas eram infantis e não dava para desenhar o tempo todo. Encontros para o chá da tarde não tinham grande significado, nem piqueniques, a não ser-se muito bem organizados. Com uma bela casa cheia de meninas agradáveis ou podendo viajar, o verão seria delicioso, mas ficar em casa com 3 irmãs egoístas e um menino crescido é o suficiente para testar até mesmo a paciência de um Boaz, reclamou a senhorita Malaprop,
depois de vários dias dedicados ao prazer, à inquietude e ao fastio. Ninguém assumia estar cansado do experimento, mas na sexta-feira à noite todas reconheceram em segredo que estavam felizes porque a semana estava quase acabando. Na esperança de tornar a lição mais marcante, a Sra. March, que tinha excelente senso de humor, resolveu acabar com o teste de forma adequada. Deu a Hannah um dia de folga e deixou as meninas apreciarem o efeito da artimanha. Quando se levantaram na manhã de sábado, não havia fogo aceso na cozinha, nem café da manhã na sala de jantar, nem mãe em lugar nenhum. "Oh, meu Deus! O que aconteceu?" gritou Joe, olhando ao redor aterrorizada. Meg subiu as escadas correndo e logo voltou, parecendo aliviada, mas perplexa e um pouco envergonhada. "A mamãe não está doente, só está muito cansada e disse que vai ficar quietinha no quarto esperando que nos viremos do melhor modo possível. Que coisa estranha de ela fazer, não é nadinha o seu perfil, mas ela disse que foi uma semana difícil para ela, por isso não devemos reclamar e sim cuidar de nós mesmas." "Isso é fácil, e gosto da ideia. Estou morrendo de vontade de ter alguma coisa nova para fazer, como uma nova diversão, sabe?" acrescentou Joe rapidamente. Na verdade, foi um imenso alívio para todas ter um pouco de trabalho, e elas se empenharam, mas logo perceberam a verdade por trás do adágio de Hannah. Cuidar da casa não é brincadeira. Havia bastante comida na despensa, e enquanto Beth e Amy punham a mesa, Meg e Joe prepararam o café da manhã, estranhando porque os empregados nunca falaram sobre o trabalho pesado. "Vou levar um pouco para a mamãe, apesar de ela ter dito para não nos preocuparmos com ela, porque ela se cuidaria sozinha", disse Meg, que levou o bule de chá e se sentiu bastante matronal com ele. Então uma bandeja foi montada antes que qualquer uma delas começasse a comer e foi levada para cima, com elogios da cozinheira. O chá estava extremamente amargo, a omelete queimada e os biscoitos salpicados com sal. Mas a Sra. March pegou a sua refeição com agradecimento e riu gostosamente depois que Joe partiu. "Pobrezinhas, vão passar por um aperto, mas não vão sofrer, e isso vai lhes fazer bem", disse ela, alcançando as iguarias mais saborosas que ela reservara para si e jogando fora o café da manhã ruim para que os sentimentos das meninas não fossem feridos. Um pequeno truque maternal que as deixou muito gratas. Muitas eram as queixas no andar de baixo e grande o desgosto do chefe por seus erros. "Não importa, vou preparar o almoço e ocupar o cargo de criada. Você fica de patroa, cuide das mãos, procure companhia e dê ordens", disse Joe, que sabia ainda menos do que Meg sobre assuntos culinários. Essa oferta tentadora foi aceita de bom grado, e Margaret retirou-se para a sala de estar, que ela apressadamente arrumou, varrendo o lixo para baixo do sofá e fechando as cortinas para evitar o problema da poeira. Joe, com plena fé em seus dons e um desejo amigável de fazer as pazes, imediatamente colocou um bilhete no correio convidando Laurie para almoçar. "Seria melhor pensar no que preparar antes de chamar os convidados", disse Meg ao ser informada do ato hospitaleiro mais impetuoso. Temos carne em conserva, bastante batata e vou pegar alguns aspargos e uma lagosta para dar um toque especial, como dizia Hannah. Também temos alface e vou preparar uma salada. Não sei como, mas este livro ensina. Vou fazer também um manjar branco e morangos para a sobremesa. Também teremos café, se você quiser ser chique. "Não invente muita coisa, Joe, porque você só sabe fazer pão de gengibre e melaço para doces. Lavo minhas mãos sobre o almoço e, como foi você que convidou o Laurie, a responsabilidade é sua, você cuida dele. Não preciso de nada de você, só que seja educada com ele e ajude com o manjar. Você vai me dar uma dica se eu me meter em uma encrenca, não vai?" perguntou Joe, algo magoada. "Sim, mas não sei quase nada, só sei fazer pão e algumas ninharias. É melhor pedir ajuda da mamãe antes de começar a preparar alguma coisa", replicou Meg com prudência. "Claro que vou pedir, não sou boba", e Joe saiu num acesso de raiva por conta das dúvidas expressas sobre seus talentos. "Faça o que quiser e não me incomode. Vou sair para almoçar e não posso ficar me preocupando com as coisas da casa", disse a Sra. March, quando Joe falou com ela.
Eu nunca gostei de cuidar da casa, então vou tirar uma folga hoje. Vou ler, escrever, visitar amigas e me divertir. A incomum cena de sua ocupada mãe balançando-se confortavelmente na cadeira e lendo logo no início da manhã deu a Joe a impressão de que algo sobrenatural havia ocorrido, porque nem um eclipse, um terremoto ou uma erupção vulcânica teriam sido mais estranhos do que aquilo. Está tudo errado, ela disse para si mesma, descendo as escadas. A Beth está chorando. Isso é um sinal claro de que algo está muito errado nesta casa. Se Amy a estiver incomodando, eu vou repreendê-la. Joe, sentindo-se ela mesma bastante estranha, correu para o salão e encontrou Beth chorando sobre Pip, o canário, que jazia morto na gaiola, com as patinhas pateticamente estendidas como se implorando pelo alimento por cuja falta ele tinha morrido. Oh, não. É minha culpa. Esqueci totalmente dele. Não tem nenhuma sementinha ou gota de água para ele. Ah, Pip, como eu pude ser tão cruel com você? Chorou Beth, pegando o coitadinho nas mãos, tentando revivê-lo. Joe examinou o olho entreaberto da ave, sentiu seu coraçãozinho e, vendo que ele estava duro e frio, balançou a cabeça, oferecendo sua caixa de dominó como caixão. Ponha-o no forno, quem sabe ele se aquece e revive, disse Amy esperançosa. Ele morreu de fome, e não é certo cozinhá-lo agora que está morto. Vou preparar uma mortalha e enterrá-lo no jardim, e nunca mais vou ter outro passarinho. Nunca, meu Pip, porque sou muito má para ter um pássaro, murmurou Beth, sentada no chão com o animal de estimação entre as mãos. O funeral será esta tarde e todas vamos comparecer. Não chore mais, Beth. É uma pena, mas nada deu certo esta semana e Pip sofreu a pior consequência do experimento. Faça a mortalha e o coloque na minha caixa. Depois do almoço faremos um bonito funeral, disse Joe, começando a se sentir como se tivesse realizado algo grandioso. Deixando que as outras consolassem Beth, ela foi à cozinha, que estava em um estado ainda mais desanimador. Vestindo um avental grande, se lançou ao trabalho e empilhou todos os pratos para lavá-los, quando descobriu que o fogo estava apagado. Que maravilha! Resmungou Joe, abrindo a porta do fogão com força e cutucando vigorosamente entre as cinzas. Com o fogo reaceso, pensou em ir ao mercado enquanto a água esquentava. A caminhada restaurou seu ânimo e, orgulhosa de si mesma por ter feito bons negócios, se arrastou para casa novamente, depois de comprar uma lagosta muito jovem, aspargos muito velhos e 2 caixas de morangos ácidos. Ao terminar o almoço... Não. Ao terminar, o almoço já havia chegado e o fogão estava vermelho, incandescente. Hannah tinha colocado uma assadeira para o pão crescer. Meg tinha verificado o ponto dele e o colocara na lareira novamente para crescer um pouco mais, mas se esquecera dele. Meg estava recepcionando Sally Gardner na sala quando a porta se abriu e uma figura farinhenta, suja e desgrenhada apareceu perguntando com sarcasmo. Você não acha que o pão já cresceu demais quando ele começa a esparramar da assadeira? Sally começou a rir, mas Meg balançou a cabeça e ergueu as sobrancelhas tão alto quanto podia, o que fez a aparição sumir e colocar o pão de leite no forno sem mais demora. A senhora March saiu. Depois de espreitar aqui e ali para ver como as coisas andavam e também dizer uma palavra de conforto para Beth, que estava fazendo uma mortalha enquanto o defunto jazia estirado na caixa de dominó. Uma estranha sensação de impotência caiu sobre as meninas quando o gorrinho cinza dobrou a esquina e o desespero se apoderou delas quando, alguns minutos depois, a senhorita Crocker apareceu, dizendo que viera para o almoço. Essa senhora era uma solteirona magrela e de pele amarelada. Tinha nariz afilado e olhos curiosos que tudo viam e de tudo fofocavam. As meninas não gostavam dela, mas aprenderam a ser gentis simplesmente por ela ser velha, pobre e ter poucos amigos. Então Meg ofereceu-lhe a poltrona e tentou distraí-la, enquanto a velha fazia perguntas, criticava tudo e contava histórias das pessoas que conhecia.
Palavras são pouco para descrever as ansiedades, experiências e esforços pelos quais Joe passou naquela manhã, e o almoço que ela serviu se tornou motivo de piada. Temendo pedir mais conselhos, ela fez o melhor que pôde sozinha e descobriu que é preciso mais do que energia e boa vontade para cozinhar. Ela ferveu os aspargos por 1 hora e sentiu-se frustrada ao ver as pontas cozidas e os caules mais duros do que qualquer outra coisa. O pão queimou, porque o molho da salada a irritou tanto que ela não conseguiu preparar algo comestível. A lagosta era um mistério indecifrável para ela. Mesmo assim, ela martelou e bateu a carne até toda a casca sair, colocando a mísera estrutura corporal do bicho oculta em uma alameda feita com folhas de alface. As batatas tiveram de ser retiradas do fogo às pressas para não deixar o aspargo esperando e não ficaram exatamente no ponto. O manjar branco estava grumoso e os morangos não tão maduros como pareciam, tendo sido habilmente escondidos por baixo dos que pareciam mais bonitos. Bom, eles podem comer carne e pão com manteiga, se ficarem com fome, mas é ultrajante gastar a manhã toda para nada, pensou Joe, ao tocar a campainha 30 minutos mais tarde do que o habitual e se levantar com calor, cansada e desanimada, observando o banquete disposto diante de Laurie, acostumado a todo tipo de elegância, e da senhorita Crocker, cuja língua ia reportar o fato para os 4 cantos do mundo. A pobre Joe preferia se esconder debaixo da mesa à medida que cada prato era provado e abandonado. Amy ria. Meg parecia perturbada. A senhorita Crocker franzia os lábios e Laurie falava e ria com todo o esforço possível para dar um tom alegre à cena festiva. O único ponto forte de Joe foram as frutas, pois ela as tinha açucarado bem e havia uma jarra de creme de boa qualidade para comer com elas. Suas bochechas quentes esfriaram um pouco e ela respirou fundo quando os belos pratos de vidro foram dando a volta na mesa e todos olhavam graciosamente para as pequenas ilhas rosadas flutuando em meio a um mar de creme. A senhorita Crocker foi a primeira a provar, fazendo uma careta e bebendo um pouco de água às pressas. Joe, que não se serviu, temendo que a poção não fosse suficiente, já que os morangos tinham murchado bastante depois de colhidos, olhou para Laurie, mas ele estava comendo corajosamente, embora sua boca estivesse ligeiramente repuxada e seu olhar estivesse fixo no prato à sua frente. Amy, que gostava de pratos delicados, colocou uma colher cheia na boca, engasgou, escondeu o rosto no guardanapo e deixou a mesa correndo. "O que foi?" exclamou Joe, trêmula. "Sal em vez de açúcar e o creme está azedo", respondeu Meg com um gesto trágico. Joe gemeu e caiu para trás na cadeira, lembrando que tinha jogado sobre as frutas uma última pitada apressada de algum dos 2 pós que estavam sobre o balcão da cozinha. E que tinha esquecido de colocar o leite na geladeira. Ela estava roxa e prestes a chorar quando seus olhos encontraram os de Laurie, que pareciam felizes, apesar de seus esforços heróicos. O lado cômico do caso subitamente lhe ocorreu e ela gargalhou até as lágrimas rolarem pelo seu rosto. Todos fizeram o mesmo, até Grog, como as meninas chamavam a velha, e o infeliz almoço terminou alegremente, com pão e manteiga, azeitonas e diversão. "Não tenho força suficiente para limpar tudo agora, então vamos nos desintoxicar com o funeral", disse Joe. Todos se levantaram e a senhorita Crocker logo se apressou para ir embora, ansiosa que estava para contar a nova história junto à mesa de almoço de outro amigo. Todos assumiram uma postura solene em respeito a Beth. Laurie cavou uma cova sob as samambaias no bosque, o pequeno Pip foi colocado nela, com muitas lágrimas de sua apaixonada de ter no coração e coberto de musgo, ao mesmo tempo que uma coroa de violetas e morriões dos passarinhos era pendurada na pedra com seu epitáfio, escrito por Joe enquanto ela lutava com o almoço. "Aqui jaz Pip March, falecido em 7 de junho, amado e de partida dolorida, não será esquecido sem testemunho." Ao final das cerimônias, Beth se retirou para seu quarto, tomada pela emoção e pela lagosta, mas não havia lugar de repouso, pois as camas não estavam feitas e ela sentiu seu pesar muito amenizado por precisar espancar os travesseiros e colocar as coisas em ordem.
Meg ajudou Joe a limpar os restos do almoço, o que levou meia tarde, e as deixou tão cansadas que elas concordaram em se contentar com chá e torradas para o fim do jantar. Chá e torradas para o jantar. Laurie levou Amy para dar uma volta com a carruagem, o que foi um ato de caridade, pois o creme parecia ter tido um efeito negativo sobre seu temperamento. A senhora March chegou em casa e encontrou as 3 meninas mais velhas trabalhando arduamente no meio da tarde, e bastou um olhar de soslaio para o armário para ter uma ideia de sucesso de uma parte do experimento. Antes que as donas de casa pudessem descansar, várias pessoas chamaram e houve uma corrida para preparar tudo para vê-las. E o chá precisava ser feito, as tarefas cumpridas e 1 ou 2 pedaços necessários de costura foram negligenciados até o último minuto. Quando o crepúsculo caiu, úmido de orvalho e quieto, uma a uma elas se reuniram na varanda, onde as rosas de junho brotavam lindamente e todas gemeram ou suspiraram ao sentar, como se estivessem cansadas ou perturbadas. Que dia terrível! Começou Joe, normalmente a primeira a falar. Pareceu mais curto do que o normal, mas tão desconfortável, disse Meg. Nem um pouco como costuma ser em casa, acrescentou Amy. Nem poderia ser sem a Mami e o Pip, suspirou Beth, olhando com os olhos cheios de lágrimas para a gaiola vazia acima da sua cabeça. A mamãe está aqui, querida, e você pode comprar outro pássaro amanhã se quiser. Enquanto falava, a senhora March se sentou entre elas e dava mostras de que seu feriado não tinha sido muito mais agradável que o delas. Estão satisfeitas com o experimento, meninas, ou querem mais uma semana? Ela perguntou enquanto Beth se aninhava nela e as outras a encaravam com o rosto resplandecente como flores virando na direção do sol. Eu não quero! Gritou Joe, decidida. Nem eu! Ecoaram as outras. Então vocês acham melhor ter alguns pequenos afazeres e viver um pouco para os outros, correto? Viver de ócio e de marasmo não compensa, observou Joe, sacudindo a cabeça. Estou cansada disso e pronta para trabalhar já com alguma coisa. E se você aprendesse a cozinhar? É uma habilidade bastante útil sem a qual nenhuma mulher deve ficar, disse a senhora March, rindo em silêncio ao lembrar-se do almoço de Joe, pois ela havia encontrado a senhorita Crocker e ouvira todo o relato. Mãe, você foi passear e deixou tudo acontecer só para ver como nos sairíamos? Perguntou Meg, que fomentou essa suspeita o dia todo. Sim, eu queria que vocês vissem como o conforto de todas depende de que cada uma cuide da sua parte com dedicação. Enquanto Hannah e eu fazíamos o trabalho para vocês, vocês se davam muito bem, embora eu desconfie que não estivessem muito felizes nem muito amigas. Então pensei, como uma liçãozinha, em mostrar o que acontece quando todo mundo só pensa em si. Vocês não acham muito mais agradável ajudar o próximo, ter atividades diárias que tornam as horas de lazer mais doces quando surgem, e se controlar e se abnegar para que nossa casa fique mais confortável e agradável para todos nós? Achamos, mãe, achamos, clamaram as garotas. Então aconselho que voltem a assumir seus pequenos fardos de novo, pois eles nos parecem pesados às vezes, mas são bons para nós, e ficam mais leves quando aprendemos a carregá-los. Trabalhar é saudável e é o suficiente para todo mundo. Ele previne o tédio e a derrota, e é bom para a saúde e humor, e nos dá uma sensação de poder e independência melhor do que o dinheiro ou moda. Vamos trabalhar como abelhas, e vamos amar, você vai ver se não, disse Joe. Vou aprender culinária como minha tarefa de férias e o próximo almoço que eu fizer será um sucesso. Eu vou preparar as camisas para o papai em vez de deixar você fazer tudo, mami. Vou te ajudar apesar de não gostar muito de costurar. Isso vai ser melhor do que incomodar com meus assuntos e minhas coisas que estão bastante bem do jeito que estão, disse Meg. Vou fazer as lições todos os dias e não ficar gastando tanto tempo com música e bonecas. Eu sou burra e deveria estar estudando, não brincando, foi a resolução de Beth. Amy seguiu o exemplo delas, heroicamente declarando: Vou aprender a fazer as casas dos botões e a ficar atenta com o que digo. Muito bom.
Então estou bastante satisfeita com o experimento e imagino que não precisaremos repeti-lo. Só não caiam no outro extremo e não trabalhem como escravas. Mantenham horas regulares de trabalho e diversão. Façam que cada dia seja útil e agradável. E provem que compreenderam o valor do tempo empregando-o bem. Desse modo, a juventude será deliciosa, a velhice trará poucos arrependimentos e a vida se tornará um sucesso, apesar da pobreza. Vamos nos lembrar disso, mamãe. E foi o que ocorreu.